Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Criador. E eu convido a todos para orarem juntamente comigo, não é? Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos a Ti, ó Pai, por mais este dia de vida, de bênçãos que o Senhor tem nos dado. Agradecemos pela saúde, pelas vitórias, até mesmo pelas lutas, porque sem elas as vitórias não viriam. Então nós damos graças ao Senhor por todas as bênçãos. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e entregamos todos os nossos problemas, nossas necessidades em Tuas benditas mãos. E também pedimos que o Senhor nos dê inspiração divina para
mais esta programação. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. Então, nós estamos com a Bíblia aqui diante de nós, aberta em Gênesis capítulo 21. E nós começaremos a leitura a partir do primeiro verso mesmo, não é? Repetindo, Gênesis capítulo 21 e começando no verso 1. E enquanto os irmãos que gostam de acompanhar procuram em suas Bíblias, nós vamos então dar as nossas notificações. Este programa ele é publicado pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente, e também nós temos a publicação dele nos nossos grupos de WhatsApp. Então, na verdade, os programas do grupo do WhatsApp são apenas uma repetição deste que vai para o canal do YouTube, não é? Mas nós acreditamos que no celular, no WhatsApp, é mais simples para acessar. Então, tá ali, é só abrir o seu celular no seu WhatsApp e já encontrar ali o programa que foi enviado, não é? Agora, aqueles irmãos que desejarem ter os programas em seu WhatsApp, é só mandar o pedido através do nosso número, que está aí na descrição do vídeo, não é? E se você quiser fazer isso também através dos nossos comentários do YouTube, pode ser também. Só que daí neste segundo caso agora, então é preciso que você deixe o seu número, para que então nós possamos adicionar você em um dos grupos, não é? Muito bom. E também este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste e Campinas. Em Santa Bárbara do Oeste, o nosso endereço de cultos, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Romênia, 212, no Jardim Europa. Ali os nossos cultos são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E todos vocês que estão conectados conosco estão convidados a irem até as nossas reuniões, tanto em Santa Bárbara do Oeste como em Campinas, e adorarem juntamente conosco. Todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Muito bem, então, dito todas estas coisas, nós vamos agora para a leitura bíblica. Gênesis 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe havia falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso,
Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse: mas quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Amém. Somente até o versículo 7, não é? Que é uma leitura que todos os leitores da Bíblia conhecem, mas muito maravilhosa, não é? Profeta de Deus, irmão Brana, às vezes ele fazia algumas comparações assim, não é? Então ele disse que quando Sara percebeu que estava gestante, então ele tomou Sara pelo braço e disse: vamos, querida, vamos até o doutor, ao médico, para começarmos o nosso pré-natal, então, né? O seu pré-natal. E aí diz o profeta que supostamente aquele médico, tendo olhado para Abraão e para Sara, né? Sara com 90 anos de idade e Abraão com 100 anos, e o médico possivelmente tenha dito: pobre Abraão, uma pessoa tão boa, tão justa, mas agora no fim da vida perdeu a sua memória, já não sabe mais o que fala, porque como pode um homem com 100 anos ter um filho, não é? E uma mulher com 90 anos ter um filho. Então, esses são os milagres que Deus pode fazer. Mas a Bíblia disse para nós que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Porque se fosse uma coisa natural, não seria nada demais acreditar naquilo, não é? Mas como era uma coisa muito paradoxal, era muito difícil acreditar que isso seria uma realidade, mas foi. E nós somos chamados biblicamente de filhos de Abraão. Então nós vamos todos também ter a mesma fé que Abraão tinha, não é? Mas muito bem, não podemos nos ater muito, senão o tempo se esgota logo de uma vez, não é? Nós vamos agora ouvir uma canção para o nosso deleite espiritual e também para o louvor ao Senhor nosso Deus, não é? O hino que nós vamos ouvir chama-se Cântico da Liberdade, um hino cantado pelo irmão Valdomiro Silva. Isso que eu me lembre assim, já faz mais ou menos, daí para mais, uns 50 anos que o irmão Valdomiro Silva gravou esse hino. E hoje nós vamos matar a nossa saudade e ouvir novamente Cântico da Liberdade. Na época em que ele foi gravado, tocava-se muito nas vitrolas das nossas casas, nos discos de vinil, não é? Eu acho que naquele tempo ainda não tinha nem CD. Mas vamos ouvir então para o nosso deleite espiritual e depois a gente volta assim que terminar o hino com a mensagem que nós estamos estudando, Obra é Fé Expressada. Ouçamos e meditemos. Mas se eu fosse como os passarinhos que somente vivem pra cantar, eu cantaria 1000 louvores a Deus, todo dia, o dia inteiro sem parar. Pois grandes coisas fez meu Deus por mim,
morrendo numa cruz pra me salvar. Mas se eu fosse como os passarinhos, mil louvores a Jesus ia cantar. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mas se o homem pudesse contar as maravilhas do seu Criador, ele fazia como fazem os passarinhos, cantava lindas melodias ao Senhor. Deus fez o homem para lhe adorar, mas o pecado tirou-lhe a felicidade. Canta, canta, ó passarinho, mostrando aos homens o valor da liberdade. Canta, canta, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Mostrai aos homens quanto vale a liberdade, em uma vida sem ter ódio e nem rancor. O seu cantar tem gozo e harmonia, tem alegria e perfeito amor. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho, exaltando ao seu Criador. Vai cantando, ó passarinho. Amém, amém, amém. Que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração, não é? Porque mesmo nós estando ouvindo o hino, em nosso coração nós estamos cantando também, não é? Estamos adorando o Senhor da mesma forma. E agora, meus amados irmãos, como já dissemos, vamos dar prosseguimento no estudo da mensagem pregada pelo profeta de Deus William Branham. A mensagem Obra é Fé Expressada, e nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 91. Vamos aqui então. As obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus, porque realmente Deus havia dito a ele que ele teria um filho. Mas isso, ele era jovem ainda, não é? E acontece que os tempos passaram, a idade chegou e esse filho não veio. Mas como ele era o pai da fé, né, e isso foi imputado por justiça, então o que acontecia? Ele creu naquilo em todo o tempo, em todos os dias da sua vida. Até que chegou o dia, de uma forma tão assim inesperada, com aquela idade de 100 anos, o filho nasceu. Porque Deus gosta de provar a nossa fé, não é? Então, vamos continuar aqui. Agora, recordem que Abraão tinha 90 anos de idade, 100 anos de idade,
e Sara tinha 90. E agora eles estavam bem avançados na idade. Já haviam passado da idade de ter filhos por muitos e muitos anos. E eles haviam vivido juntos como marido e mulher desde que eram jovens e não haviam tido filhos. Porém, ainda assim, Deus disse a ele, quando já tinha 75 anos de idade e Sara 65 anos. Bom, aqui merece mais uma pequena pausa, não é? Então, eles se casaram quando jovens e viveram muito tempo, muitos anos, sem ter nenhum filho. E até que quando ele estava com 75 anos e ela com 65, o Senhor Deus veio a ele e disse que ele teria um filho, ele seria pai. Porque ele reclamou para o Senhor uma vez, Abraão, e disse, Senhor, eu às vezes ando triste, porque eu não tenho filhos. O meu único herdeiro será o Eliezer, que foi o seu servo, não é? Seu servo mais antigo. Então, o único que vai herdar a minha herança vai ser ele, porque o Senhor não me deu filhos. E o Senhor disse, não, Abraão, Eliezer não será o teu herdeiro. O teu herdeiro será o filho que nascerá do ventre de tua mulher, de Sara. Bom, se o Senhor falou isso, está falado. Isso é que é fé. Isso é que é crer em Deus, não é? Você vai ver que quando Isaac já era rapazinho, o Senhor pediu para ele, Abraão, oferecer Isaac em sacrifício, em holocausto a ele. E ele não titubeou, ele não negou, diz a Bíblia que ele não negou seu filho, seu único filho, em holocausto a Deus, para que ele pudesse ser o amigo de Deus conforme foi chamado, não é? Então, quando ele estava indo, você vai se recordar desses pequenos detalhes que são muito importantes para cultivarmos a nossa fé também. Quando eles estavam indo pelo caminho e chegou a avistar o Monte Moriá, então ele disse aos moços que estavam com ele, vocês ficam aqui agora e eu e o menino, eu e o moço, vamos até o Monte Moriá e depois, tendo sacrificado, nós voltaremos. Você prestou atenção nisso, não é? Nós voltaremos, porque ele pensou, se Deus fala, ele não pode negar o que ele disse. E ele disse que eu teria um herdeiro. Então esse herdeiro não seria o empregado Eliezer, mas seria um filho. E então ele cria naquilo, não importasse a situação, de que forma isso aconteceria, mas ele estava crendo e ele é chamado de nosso Pai na fé. Por isso que nós, como cristãos, precisamos aprender a crer em Deus. Muitas vezes a situação está adversa para você, está adversa para mim, não é? Mas eu tiro a minha própria conclusão. Isso está escrito para mim. E você diria da mesma maneira, isso está escrito para mim. Se Deus disse na sua palavra, é uma promessa, isso será cumprido. Porque Deus disse, e Deus não nega a sua própria palavra. Vamos aqui, irmãos, continuar então, né?
Sara com 65. Tu vais ter um filho. E ele creu na promessa de Deus. Ele creu nela. Agora vejam, ele preparou tudo para esse menino. Vejam, isso foi o que Deus viu. Quando ele creu em Deus, e o homem viu o que ele fez para expressar o que cria. E essa é a mesma coisa que sucede esta noite. É a mesma coisa conosco. Havia sido revelado a ele. Vejam, havia sido a ele, e assim ele creu. Bendito seja Deus. E ele estava atuando como se já tivesse ocorrido. Glória a Deus, não é? Então o homem olha nas obras como sendo aquilo que nos justificaria, na verdade. Mas Deus olha na fé. Aquilo já estava dentro de Abraão muito antes de seu filho nascer. Ele já cria em Deus, não é? Agora paremos aqui só um minuto. Algumas vezes o entendemos mal. As pessoas têm emoções e tratam de operar emoções. Isso não funcionará. Agora, eu sou como o irmão Charlottes aqui. Somos homens velhos e temos estado isso por longo tempo e temos visto os prós e os contras e todas as coisas e orando pelos enfermos ao redor do mundo e vendo os desapontamentos das pessoas e vendo os aleluias de todos os lados. Logo de tudo isto aprendemos. Agora, quando, como meninos, começamos pregando, isso, o irmão Charlotte, é como quando começamos a nadar. A primeira coisa, você sabe, costumava ser que eu sairia e gostaria. Irmão Jack, eu tinha que fazer que o irmão Brown me levasse pela rua, noite após noite, para tratar de ter-me perto de mim. Mesmo eu me poria de pé aqui, como um mocinho espirrando a água, vendo visões, vocês sabem, e eu só estaria ali até que o irmão Brown. Recordo de uma noite, nunca a esquecerei, ali em São José, ou em algum lugar. Ele veio me despertar. Eu não havia dormido por alguns dias e não sabia que estava falando ao homem. Porém, disse que eu falei a ele, comecei a gritar dizendo: vou para casa, vem? Por quê? Ele disse: você não pode ir para a sua casa. Está se realizando uma reunião ali embaixo. Lhe disse: bom, estarei pronto para ir para casa nos minutos. Vejam, no outro mundo, quase fora de mim. Vejam, então eu era um moço.
como quando você está aprendendo a nadar. Vocês sabem como você espirra a água, não é? E atravessa a piscina e fiz. Agora, depois que você aprende a nadar, os movimentos são mais graciosos e você não se esgota muito. Vejam, é isso. Você aprende a fazê-lo e corta cada esquina e o faz melhor e é muito mais fácil, vê? Então todo garoto ou garota também, não é? Que já aprendeu a nadar, sabe que é assim. A primeira vez ele afunda, depois morre de medo de não conseguir sair mais da água, e quando sai, que tira a cabeça para fora, sacode a cabeça assim de um lado para o outro e espirra porque encheu de água o nariz e tudo. Mas depois que aprende a nadar, depois que fica prático, fica craque, né? Então, ele não faz mais isso, ele nada assim com aquelas braçadas de uma forma tão hábil. E ele está dizendo que é a mesma coisa com o evangelho, é a mesma coisa com o ministério. Mas vamos mais aqui, não é? Um garotinho que nunca tenha caminhado poderia tratar de descer por este corredor aqui, ele cairia uma dezena de vezes e se cansaria antes de chegar lá. Porém, qualquer um que saiba caminhar, um atleta, poderia descer por este corredor e nem sequer nota o que está fazendo. Bom, ele tinha isto para começar, isso é o que ele é agora. Então, eu não sei se vocês, todos os que estão me ouvindo agora, aprenderam a andar de bicicleta, não é? Mas é muito interessante, quando você não sabe andar de bicicleta, você monta na bicicleta e tenta andar e cai. Tenta pedalar e cai. E eu lembro que meu tio, um pouco mais velho que eu, ele tinha 5 anos mais que eu, e ele falava assim para mim, ele me chamava de Zezinho, né? Falou: Zezinho, você precisa olhar para frente, não olhar aqui no pneu da bicicleta, senão você cai mesmo. Por quê? Ele já era hábil para fazer aquilo e eu não era, e eu caía, né? Aí depois a gente aprende a andar de bicicleta e anda normalmente como se você estivesse andando no chão a pé, não é? Mais um parágrafo aqui então. Bom, é da mesma forma quando se prega a cura divina ou qualquer outra coisa. À medida que você avança, você começa a aprender. Se você não aprende, há algo mal. Veja, você tem que aprender e você tem que aprender como aceitar a Deus e o que realmente significa. Isso aqui é importantíssimo, né? Não só o pregador ou aquele que vai orar pelo doente, não, que precisa aprender isso. Quem vai receber a oração precisa aprender também. Ora, é para isso que ele vai na igreja, é para isso que ele ouve a palavra, e é para isso que ele tem as experiências do dia a dia, nos cultos, no evangelho, porque se ele não aprender como crer, como receber, ele não vai receber nunca, não é? Da mesma forma é aquele que vai orar. Nós o permitimos. Algumas vezes dizemos: bom, este indivíduo não tem suficiente fé. Este indivíduo não faz isto e isto. Ali há uma razão para isso. Há uma razão.
Algumas vezes é pecado sem confessar. Epa, isso aqui é terrível, hein? Tem vezes que a pessoa não sara porque tem um pecado escondido e precisa ser confessado, não é? Agora, a pessoa naturalmente tem um pastor para ensiná-la. Então, converse com o seu pastor primeiro, se você deve confessar aquilo, de que forma, porque você não precisa confessar um pensamento para ninguém. Você não cometeu nenhum ato, mas às vezes se a pessoa não tiver uma orientação, ele pode praticar errado, não é? Então isso aqui é muito importante. Muitas das vezes, algumas vezes é pecado sem confessar. Você pode derramar 1 galão de azeite sobre a pessoa e gritar até se tornar rouco, e isso nunca moverá a esse demônio. Não, senhor. Então, você já sabe, a doença é um demônio que está ali no corpo da pessoa. Ele está ali naquele corpo em forma de doença, mas é um demônio que está ali. E quem tem que saber isto, o que pode ter sido feito, é a própria pessoa, né? Mas se ele quiser chamar o seu pastor e pedir uma orientação, se esse pastor é um homem de Deus, você pode confiar nele, não é? Eu preciso terminar o parágrafo aqui. Não, senhor, você tem que confessar isso. Isso é o que diz o discernimento, diz: vá e corrija isso. Tire isso fora. Porém, é tão lento fazer aquilo, vem, e logo o resto se põe impaciente e diz: nunca recebi pela oração. Porém, queremos encontrar uma forma que estabeleça a verdadeira base da cura divina. Agora eu vou parar, não é? Aqui nós chegamos até o parágrafo 101 e começaremos permitindo o Senhor a partir do parágrafo 102. E agora nós vamos ter o nosso momento de oração para encerramento do programa e também para intercessão pelos necessitados, não é? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Criador dos céus e da terra, estamos diante da Tua presença, Senhor. E muitas vezes, conforme o profeta está nos ensinando, quase todos nós precisamos de receber uma bênção, ou é a saúde, ou é a solução de um problema, qualquer coisa. Então, Senhor, ajuda-nos nessa parte, para que nós possamos remover o obstáculo. Se nós fizermos um exame na nossa consciência e não encontrarmos nada que nos acuse, porque a Tua palavra diz que se o nosso coração não nos acusa, Deus é maior que o nosso coração. Mas se o coração acusar, se houver alguma acusação de alguma coisa, algum ato não confessado, não corrigido, como eu já disse, não um pensamento não foi praticado, mas se algum ato foi praticado e nós não confessamos aquilo, então que nós possamos resolver essa situação, porque aquilo dá direito ao demônio de permanecer ali. Então, meu Deus, eu entrego nossas vidas nas Tuas mãos, pedimos a Tua misericórdia, a sabedoria divina, a Tua direção para as nossas vidas, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos tudo isto e nós Te agradecemos humildemente, agora e para sempre. Amém, amém. Graças a Deus, meus irmãos, chegamos ao final da apresentação de hoje e, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus,
na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.